A palavra a doutora Maria Ara Martins Paiva, que é diretora executiva de teleatendimento da Federação Nacional dos Trabalhadores em Telecomunicações. Bom dia a todos. Através do ilustre senador Lobão, eu cumprimento os integrantes da mesa, os senhores senadores presentes. Uma saudação especial ao meu conterrâneo, o senador Garibaldi, muito prazer revê-lo, e ao plenário também a minha saudação, registrando a presença de sindicatos de telecomunicações do Rio, São Paulo, Goiás, Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que se deslocaram dos seus estados para aqui assistir essa audiência. Senador, você está me dando uma das tarefas mais difíceis da minha vida. É falar uma ruma de coisa em 10 minutos, mas eu vou dar o melhor de mim, mas antecipadamente eu peço desculpas e a compreensão do plenário, caso eu extrapole o tempo. Eu represento a FENATEL, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores em Telecomunicações, que agrega 20 sindicatos de telecomunicações no nosso país e representa cerca de 600 mil teleoperadores. Ou seja, tem um conhecimento amplo e muita propriedade para aqui apontar, contextualizar brevemente a realidade do setor de teleatendimento, para que, à luz dos fatos, nós, essa casa, possa travar um bom debate e compreender, enfim, a importância vital da aprovação do PLC 12 de 2016. Rapidamente, o setor realmente na sua maioria, composto por mulheres, na nossa opinião, com idade média de 18, 24 anos. A grande maioria no seu primeiro emprego, escolaridade equivalente ao segundo médio, e a grande maioria em todo o país ainda ganha cerca de um salário mínimo. Apesar de ser um setor extremamente rentável, o trabalho de teleatendimento é muito precarizado no nosso país. Esse é um fato que, dentre tantos outros problemas, eu destaco aqui a alta rotatividade no setor, o alto índice de assédio moral, tanto interno quanto externo da sociedade, e além da baixa remuneração. Ou seja, também vale destacar aqui o alto índice de adoecimento gerado nesse setor. Isso é fato, não é falácia, senhores. Na nossa opinião, isso não acontece à toa, esses problemas. Ninguém cria problema à toa porque quer, porque é bonito. Na verdade, na nossa opinião, a origem dos principais problemas do setor de teleatendimento está na forma de organização do trabalho. Isso tem que ser olhado, pois, tal qual os modelos tayloristas e fordistas surgidos no século XX, com as devidas adaptações ao avanço tecnológico da atualidade, a produtividade no setor de teleatendimento é pensada sob a única lógica de mais acumulação de lucro e redução dos custos. Também é adotada a modalidade da terceirização, sem entrar no mérito do quão correto ou incorreto a terceirização, mas é um fato que a terceirização que ocorre no setor de teleatendimento, ela é um tanto incestuosa, senhores, porque o valor da remuneração dos contratos de trabalho, da remuneração da mão de obra, é ditado tão somente pelos contratos firmados entre empresas contratantes e contratadas. Existem os trabalhadores diretos e indiretos. Esse fato, sem dúvida alguma, provoca imensas diferenças de condições de salários e benefícios, até mesmo na mesma empresa. Numa mesma empresa, usa-se diferentes nomenclaturas de cargo. Eu contrato o senhor, o senhor, bota um cargo diferente, o nome do cargo, farão as mesmas atividades, entretanto, os salários são diferentes dentro de uma mesma empresa para o mesmo serviço. Isso é um fato que não creio que essa casa concorde. Em toda a cadeia hierárquica de trabalhadores, a produção do teleatendimento é determinada por altas metas coletivas, individuais, rígidas, ousadas e muitas vezes inatingíveis. E para se viabilizar uma produção nesses termos que eu estou falando, a gestão administrativa e operacional, inevitavelmente, ela se torna tensa e conflituosa permanentemente, pois pressupõe a aceleração máxima do ritmo do trabalho. A repetição de fraseologias e scripts fechados, tolhindo o livre pensar do trabalhador, a supervisão virtual ou presencial
sem o prévio conhecimento do trabalhador, ou seja, é uma lógica de produção que não leva em consideração os limites e a capacidade física e emocional do ser humano, ou seja, em nome do lucro, os teleoperadores são tratados como máquinas. Não é falácia, senhores. Essa é a lógica que permeia e norteia a gestão do setor de teleatendimento. Eu gostaria de chamar a questão de três pontos. O controle absoluto do tempo do trabalhador, inclusive as suas pausas, as suas necessidades fisiológicas, como bem apontou aqui o Ministério do Trabalho. São as chamadas senzalas modernas, não é exagero nenhum usarmos esse termo. Mas eu quero dizer que 3 questões contribuem para esse cenário de desigualdade no setor de teleatendimento. É uma atividade que está disperso nos mais diferentes segmentos da economia, tais como banco, varejo, serviço, indústria, telecomunicações, TV, saúde, telecomunicações, segurança, turismo, assistência social e outros. Ou seja, não é só no telemarketing mais. Já foi. Hoje o teleatendimento está presente em todos os segmentos da economia. E como existem os diferentes contratos, existem os diferentes salários para a mesma atividade, como eu falei bem. A volatilidade das empresas, elas têm atuação transnacional. São empresas multinacionais que operam no nosso país e a sua volatilidade não migra só de país, migra de cidade para cidade, ao bel prazer das necessidades mercadológicas. Essa é a grande verdade. Gerar emprego no Nordeste... Glória a Deus, eu sou nordestina. Sei o quanto é necessário o emprego no Nordeste. Mas a que custo mesmo as empresas migram do Sul e do Sudeste para os rincões do Norte e do Nordeste, senhores? Porque o valor da remuneração desse trabalho é desigual, é menor no Norte e no Nordeste para o mesmo emprego, para o mesmo contratante. Tem alguma coisa errada nessa equação, não fecha. Enfim, senhores, as desigualdades existentes de salários e benefícios, condições de trabalho, a FENATEL busca incessantemente combater, evitar, através da celebração de um acordo, de uma convenção coletiva de trabalho nacional, e muitas empresas não cumprem. Nós temos a campeã de precarização, que se chama AIC, que é uma empresa nacional, está lá no Nordeste, explorando, que é uma beleza, lucrando, que é uma beleza. O valor é uma concorrência entre empresas, inclusive desleal, que nós olhamos, nós somos sindicato, mas olhamos esse lado também. Não é justo que a minha empresa baixe o valor do custo do trabalho, ela tem outro valor, e vá para uma concorrência. E as custas da precarização do trabalho eu ganho a licitação. Ou seja, senhores, é uma questão que precisa ser olhada mesmo. Queremos, por fim, dizer que ter metas não é crime, em hipótese alguma. Lucrar não é crime, em hipótese alguma. Crime é, em nome do lucro, se adoecer milhares de jovens, se explorar a mão de obra, em especial no Norte e no Nordeste. Estou falando de empresas transnacionais que, se não receberam incentivos do governo federal por serem empresas geradoras do primeiro emprego e integrantes do setor de serviço. Nos estados e nos municípios onde elas se deslocam, elas recebem diferentes benesses dos governos locais e estaduais. E não tem nenhuma contrapartida para com o Estado brasileiro? É justo? Sair dos seus países e vir explorar a mão de obra no meu país, no nosso país, lucrar em larga escala, sem ter responsabilidade social para com esses quase 1 milhão de jovens do nosso país? Tem alguma coisa errada, eu não creio que essa casa concorde com isso. A rotatividade no emprego, eu quero só chamar a atenção dos senhores senadores. É verdade, o teleatendimento é um dos setores que mais empregam no país, mas é também um dos que mais demitem. Cerca de 75% dos trabalhadores são demitidos no primeiro ano de vida laboral. O tempo de casa é 1 a 2 anos. A aposentadoria é 0. Seja, é isso que eu quero chamar a atenção, observem, seja pelo alto nível de pressão recebida no local de trabalho ou pela falta de perspectiva de ascensão profissional,
a maioria das demissões é a pedido do trabalhador. Ora, o país vive o desemprego. Como isso acontece? Está na forma de organização do trabalho, como eu bem falei. Vou acelerar, porque o senador Lobão já apitou ali, eu já ouvi. Mas quero dizer, senhores, o seguinte. Fazer as perguntas mediante o alto índice de rotatividade. A quem interessa essa alta rotatividade? Quem ganha e quem perde com tantas demissões? Qual o custo dos impostos, das questões sociais para o Estado brasileiro e dessas empresas que tanto lucram no país? Mas, enfim, quero agora pontuar rapidamente as razões, já pontuei as razões e falar sobre o PLC 12 de 2017. Ora, foi originado na Câmara Federal em 2007, de autoria do Jorge Bittar e Luiz Sérgio, deputados do PT do Rio de Janeiro, e que estava há vários anos parado na Câmara. E nós, da FENATEL, há cerca de 4 anos atrás, identificamos esse projeto, entendemos que ele é simples, ele é objetivo, que seria o projeto ideal para a gente tentar aprová-lo nessa casa, visando a regulamentação da profissão de teleoperador. De modo que, em um espaço de tempo de 3, 4 anos, esse projeto passou por todas as comissões da Câmara, tendo sido aprovado por unanimidade, graças a Deus, em toda a Câmara, e agora ele chega ao Senado sobre o número PLC 12 de 2016, cuja relatoria atual está na alçada do senador Pastor Valadares. Enfim, na nossa opinião, o projeto do PLC 12 de 2016, ele é muito similar ao anexo 2 da ANEEL 17. Pois define jornada de trabalho diária não superior a 6 horas, semanal a 36 horas, que é o que já é praticado, ou seja, nós queremos transformar o anexo 2 da ANEEL 17 em lei, porque, como tal, apesar de ser um instrumento extremamente moderno, inclusive num seminário internacional de teleatendimento, que nós participamos, vários países estão copiando esse modelo, esse anexo 2 da ANEEL 17, é um projeto, é uma norma moderna e que precisa ser regulamentada. Ou seja, quem leu a fundo o projeto prevê que, à luz do anexo 2 da ANEEL 17 e à luz da CLT, ele visa atenuar a jornada de trabalho, haja visto que a característica extremamente desgastante e estressante do trabalho vai de encontro à natureza humana. Logo, se as empresas não se dispõem a mexer no seu TMA, que é o tempo médio de atendimento, então vamos nós, senhores senadores, olhar com carinho a jornada de trabalho exaustiva desses jovens teleoperadores. Não é à toa que tem centenas mutiladas, sim, não é uma palavra forte. São mutiladas, senadores, sabe por quê? Porque a própria medicina se esquiva, não reconhece, na grande maioria das vezes, o alto índice de adoecimento de questões de ordem emocional e psíquica. A medicina, apesar da característica estressante do trabalho, a própria medicina não atesta. Logo, esses trabalhadores adoecem no setor e não têm a devida proteção como doença do trabalho, nem pelas empresas, nem tampouco pelo Estado brasileiro. Enfim, quero dizer que o PLC, reconhecemos que o PLC 12, ele não esgota todas as necessidades dos trabalhadores, mas temos a leitura e a habilidade, a sensatez de apresentar ao Senado um projeto factível da sua aprovação, sem exageros, à luz do anexo 2 e da CLT. E diga aos senhores que o discurso das empresas aos senadores hoje é que, se esse projeto for aprovado, vai ter milhares de demissões. Ora, senhores, esse era o discurso quando lá em 2007, através de uma mesa tripartite, nós elaboramos, por consenso, depois de muitas batalhas, o anexo 2 da ANEEL 17. O discurso era o mesmo. No entanto, o mercado se acomodou, absorveu as pausas, de modo que melhorar, atenuar a jornada de trabalho está ao nosso alcance, ao alcance dessa casa, dar um passo significativo, um avanço na proteção do trabalho de teleatendimento no nosso país. Então, eu espero
não ter sido tão mal comportada, senador, no tempo, mas muito obrigada pela compreensão e estou aqui à disposição para os esclarecimentos que me forem solicitados. Obrigada. Obrigada.